fica, assim, essa entrada da Finlândia, da Suécia na OTAN? Ambos os países deveriam ter anunciado, inclusive, essas decisões sobre ingresso na OTAN na próxima semana, mas já tem sido antecipado de agora. Antes se falava nessa questão de neutralidade. Um pouco antes ainda já tinha-se uma ameaça do próprio Vladimir Putin relacionada a qualquer posicionamento vindo dos países que tentassem realmente ingressar ali na OTAN. Qual que é a tua opinião, né? O que isso significa para as políticas de segurança de cada um desses países e também para a OTAN, né? De como lidar, né, com tudo isso, principalmente diante das respostas que a gente já foi vendo aqui durante essa quinta-feira, durante o andamento dessa quinta-feira, das reações do Kremlin a esse posicionamento. Como que você tem visto essa movimentação? A gente poderia dizer que agora, então, a Rússia tem um outro alvo no radar? Muito interessante essa questão. Nós estamos acompanhando um momento histórico de fato, porque tanto a Suécia quanto a Finlândia são tradicionalmente neutras, né? Mantinham esse status, e isso começa a mudar para nós, pelo menos do nosso ponto de vista, repentinamente, mas na verdade eles já estavam caminhando nessa mudança, mas começa a mudar justamente com a invasão à Ucrânia por parte da Rússia, com o início desse conflito. É interessante, quando a gente pensa na Finlândia, por exemplo, 76% dos finlandeses passaram a apoiar a entrada do seu país na OTAN, que é uma aliança militar, a partir da invasão, a partir do início do conflito. Então foi uma mudança radical de um país que ensaiava alguns movimentos, que desde a década de 70 começou a se aproximar mais do Ocidente. Quando eu digo Ocidente, Estados Unidos, Europa Ocidental, ainda no contexto da Guerra Fria. Depois, na década de 90, no momento pós-Guerra Fria, em 95, ingressa a Comunidade Europeia, a atual União Europeia. Isso também já foi um sinal de uma mudança nesse status, gradualmente se deslocando um pouco, porque se a gente for pensar na União Europeia, ela não é uma aliança somente militar, ela é principalmente econômica e política, mas ela tem também políticas de segurança. Então, isso já dava alguns indícios, mas não se esperava que haveria essa mudança tão repentina. Isso começa a partir da invasão da Ucrânia. Para os finlandeses, essa mudança da opinião pública finlandesa, o que ela significa? Para eles, é como se toda a política de segurança da própria Finlândia tivesse ruído, tivesse acabado. Ou seja, nós precisamos mudar os nossos pilares de política externa para enfrentar esse novo momento, ou seja, de uma ameaça real que a Rússia representa hoje. Se a gente pensar, um dos motivos, um dos pretextos utilizados por Vladimir Putin para invadir a Ucrânia foi justamente a potencial candidatura desse país à OTAN. Então agora a gente vê esse movimento por parte da Finlândia e também da Suécia. O que a gente espera é que já na próxima semana a gente veja uma adesão conjunta desses dois países, né? Os dois mudando então os pilares das suas políticas externas em relação à segurança, pelo menos. Bom, e pensando de novo no que isso pode acarretar, né? A gente acredita que tem dois cenários. O pior seria um escalamento do conflito, já que a gente teve uma reação muito negativa vindo de Moscou. Eles já deram declarações muito duras e a gente tem o antecedente dessa adesão à OTAN servir como pretexto para uma invasão, né, que é o caso da Ucrânia. Esperamos que isso não aconteça e, óbvio, a própria menção à OTAN também causa um efeito de dissuasão, que a gente fala, ou seja, dá muito mais segurança para esses países, já que qualquer agressão a um membro da OTAN, são 30 membros, né, isso vai aumentar caso esses dois países entrem, mas qualquer agressão a um país da OTAN é uma agressão a todos dentro da aliança. Então, também a Rússia tem isso na sua conta, né, de que seria uma manobra extremamente arriscada e poderia sofrer uma retaliação enorme. Uma outra possibilidade é que a Rússia exija que tanto Finlândia ou Suécia abram mão dessa candidatura para que a Rússia entre em negociações novamente para a paz com a Ucrânia, né, para que se encerre o conflito. Mas isso eu não acredito que ocorrerá, mesmo porque a Finlândia e a Suécia jamais aceitariam essa imposição da Rússia, né? Ou seja, você forçar um país a não aderir a uma aliança internacional, qualquer que seja, levaria a uma questão de soberania, estaria ferindo
a soberania desses dois países. Lembrando que a própria neutralidade da Finlândia, ela é muito polêmica, porque esse país foi obrigado a se tornar neutro em 1948, ainda quando existia a União Soviética. Ou seja, não foi de livre e espontânea vontade, foi através de uma grande pressão vindo dos soviéticos. Então já é um país que luta há muito tempo pela sua soberania, pela sua independência, né, para mantê-la diante da ameaça das potências. Então a Finlândia, durante a Guerra Fria, manteve essa postura. Tanto que o termo finlandização a gente usa em política internacional justamente para indicar um Estado que é obrigado a adotar uma política de neutralidade vinda de um Estado mais poderoso. Então, veja, se tornou até um termo justamente por causa do caso da Finlândia.